compostos orgânicos são moléculas formadas por átomos de carbono, que são ligados por meio de ligações covalentes entre si ou a outro elemento, como por exemplo o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e os elementos da família dos halogênios. A grande maioria dos compostos que têm o carbono em sua composição pertence aos compostos orgânicos, mas temos exceções, que são os carbonatos, carbonetos, bicarbonatos, cianetos e os óxidos de carbono. Os compostos orgânicos possuem algumas propriedades físicas que os fazem diferentes dos demais compostos. Para entender isso, é necessário compreender o que são compostos polares e apolares. Os compostos apolares são compostos que têm a sua resultante igual a zero. Sempre que um carbono estiver ligado a um hidrogênio ou a outro carbono, a ligação será apolar, pois não há diferença na eletronegatividade. Um bom exemplo para explicar isso é o metano, pois ele tem uma molécula altamente simétrica que são formadas por átomos com eletronegatividade semelhante. As moléculas dos hidrocarbonetos fazem parte dos compostos apolares. Já nos compostos polares, podemos dizer que são compostos onde ocorre um deslocamento de carga que vão ter uma resultante diferente de zero. Quando outros elementos mais eletronegativos, como o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio e os halogênios, se ligam ao carbono, a molécula será polar. Os ácidos carboxílicos são um exemplo de moléculas polares. O etanol é um bom exemplo para explicar tudo isso, pois ele tem uma região polar e outra região apolar, mas a sua molécula será classificada como polar. As propriedades físicas são as características próprias de um composto orgânico. Nele temos a polaridade, que é a capacidade que as ligações têm de atrair elétrons para que assim formem compostos polares e apolares. Temos a solubilidade, que tem uma regra básica que diz que semelhante dissolve em semelhante. Como, por exemplo, compostos apolares só vão se dissolver em compostos apolares. E compostos polares só irão se dissolver em compostos apolares. As forças intermoleculares são as formas com que as moléculas dos compostos polares e apolares formam ligações covalentes entre si. Assim, ele trabalha a intensidade que as moléculas terão para formar o seu estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso. O estado físico das substâncias inorgânicas são três, que são sólido, líquido e gasoso. Isto mostra que os seus pontos de ebulição são menores do que os das substâncias inorgânicas. Por quê? Porque os compostos inorgânicos se encontram apenas no estado sólido. Os pontos de fusão e ebulição dos compostos orgânicos são menores que os dos compostos inorgânicos. Isso acontece porque quanto mais forte é a força intermolecular que mantém as moléculas de determinada substância unida, vai ser necessário mais energia para que sejam rompidas e assim para elas mudarem de estado físico, o que resulta em um menor ponto de fusão e ebulição. A combustibilidade. A maioria das substâncias orgânicas são combustíveis, ou seja, entram em combustão reagindo com oxigênio, podendo eles ser sólido, líquido ou gasoso. Os heteroátomos são átomos dos compostos carbônicos que não podem ser nem carbono nem hidrogênio e se encontram entre dois ou mais átomos de carbono e interagem na cadeia carbônica. Os mais comuns são oxigênio, enxofre, nitrogênio, fósforo e boro. Elementos monovalentes, ou seja, que só faz uma ligação, ao exemplo do hidrogênio, flúor, cloro, iodo e entre outros, não fazem parte dos denominados heteroátomos. Nas funções orgânicas nós temos os hidrocarbonetos, que são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, que temos funções dos tipos dos alcanos, as funções oxigenadas, que são compostos que possuem oxigênio em sua cadeia, que temos funções do tipo dos ácidos carboxílicos, as funções nitrogenadas, que possuem o nitrogênio em sua cadeia e que têm uma função do tipo das aminas. Funções halogenadas são funções que possuem os átomos da família dos halogênios, como cloro, flúor, bromo ou iodo, em sua cadeia carbônica. Como já foi visto, os compostos orgânicos se diferenciam dos demais através dessas propriedades físicas. Essas propriedades têm como
os átomos de carbono que têm como propriedade a capacidade de se unir e formar outras estruturas químicas, chamadas de cadeias carbônicas. Cada átomo deste elemento pode realizar 4 ligações.